Boa tarde, está no ar o Donos da Bola desta segunda-feira. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Na Arena teve goleada dos guris do Grêmio. O tricolor gaúcho venceu no dia do seu aniversário, 3-0 em cima do Goiás, para terminar o primeiro turno. E teve show também dos reservas do Inter, que venceram o Atlético Mineiro fora de casa. Reservas do Internacional conquistam vitória maiúscula no Horto e ganham moral para a finalíssima da Copa do Brasil. Ainda tem muito torcedor gremista na comemoração dos 116 anos do tricolor. Estou aqui, ó, na frente da estátua de Renato Portaluppi e a gente vai acompanhar a movimentação da torcida hoje no aniversário de 116 anos do Grêmio. Na Serra Gaúcha, o Juventude começa com o pé direito na semifinal da Série C do Brasileirão. E direto do acampamento Farroupilha, a opinião do torcedor nas vésperas da decisão da Copa do Brasil. Fala, Gabriel, eu tô aqui no acampamento Farroupilha com uma criançada e a gente vai falar muito sobre futebol dos jogadores preferidos da dupla Grenal. É aqui no Donos da Bola. E o Grêmio estava de aniversário ontem, 116 anos de história, mas quem deu um grande presente para a torcida foram os guris do Grêmio. Quem conta um pouco mais sobre essa história é ele, Matheus Dávila. Em Porto Alegre, o domingo era de festa. Os 116 anos completados pelo Grêmio foi motivo de mais de 40 mil torcedores comparecerem na arena e participarem de um grande evento. E os jogadores contribuíram muito para o espetáculo. O Grêmio atacou desde o início, levando o perigo ao gol defendido por Rangel. Só que o goleiro do Goiás não contava com a qualidade de Jean-Pierre, que no primeiro chute foi parado. Mas na segunda tentativa, abriu o placar com um presentaço aos gremistas. E que golaço do Jean-Pierre! O primeiro gol abriu os caminhos. Everton, 4 minutos depois, ampliou. Lindo demais! Me faltam palavras para descrever este gol! Me faltam palavras para descrever de que maneira o Grêmio consegue envolver o Goiás! E Alisson teve que sofrer no aguardo do VAR para poder comemorar o terceiro gol tricolor na partida. E o Alisson, e foi um golaço! E foi um golaço! E foi um golaço do Alisson! No segundo tempo, o ritmo diminuiu e as chances também. O Goiás só não descontou com o Gilberto Júnior porque Paulo Vitor estava esperto. E no fim das contas, tudo permaneceu igual. 3 para o Grêmio, 0 para o Goiás. O mais importante de tudo que o Grêmio fez, principalmente o primeiro tempo, um primeiro tempo primoroso. Não gosto de falar muito essa palavra, mas a verdade tem que ser dita, foi uma aula de futebol de novo da minha equipe. Então, ficamos satisfeitos pelos 3-0, conseguimos 3 pontos importantíssimos, ganhamos 3 posições na tabela e principalmente sendo aniversário do clube, né? Então, está todo mundo de parabéns, do presidente ao roupeiro, o meu grupo, isso é importante. Era o objetivo para a gente terminar o primeiro turno, ficar entre os 8 aí, ficar próximo dos líderes, né? E agora, o segundo turno, a gente ir em busca dos nossos objetivos, que é levar o Grêmio na Libertadores do ano que vem. A vitória fez com que o Grêmio terminasse o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na 8ª posição. Ainda não é a colocação idealizada pelo técnico Renato, mas o desempenho recente é. E é desta forma que o tricolor projeta os próximos desafios. A gente fez com que se tornasse fácil o resultado, né, no primeiro tempo. E na segunda parte a gente administrou mais, né, apesar do calor. Então acho que esse é o objetivo, esse é o foco que a gente vem tendo nos últimos jogos, para chegar bem na Libertadores. Então hoje a gente fez uma bela partida. Acho que a gente está numa crescente muito boa, a gente vem trabalhando para quando chegar contra o Flamengo a gente possa impor aquilo que a gente sabe dentro de campo, aquilo que a gente tem de melhor, porque a gente sabe que vai ser um grande jogo. Foi um domingo de aniversário perfeito para os tricolores, com direito a golaços e comemoração no final. Uma salva de palmas para o nosso grande clube.
E que presente, né, dos jogadores para a torcida e para o Grêmio nesses 116 anos. E nós queremos a participação de vocês aqui com a gente, né? Mande seu vídeo, a sua mensagem no nosso WhatsApp, 519-9224-1220. Você acompanha também o programa no Facebook e também no YouTube. Acesse Donos da Bola RS. Mas vamos direto para o nosso controle, onde está Paulo Pires, porque hoje tem pergunta do Paulinho e eu vou fazer aquele lançamento, Paulo Pires, para você sair dominando e sair jogando já. Matei no peito, coloquei no chão, no gramado e estar jogando com ela de uma forma bem tranquila. Grande abraço para você, Gabriel, pessoal dos Donos da Bola. Semana decisiva, semana de decisão na Copa do Brasil. Então, uma série de perguntas até quarta-feira sobre, claro, Internacional e Atlético Paranaense. Quarta-feira, 9h30 no Beira-Rio, a decisão na Copa do Brasil. Vamos então à pergunta do Paulinho de hoje. Está na tela para você. Quero saber o seguinte: quem era o técnico do Inter, atenção, na vitória por 3-0 sobre o Atlético Paranaense lá em abril de 1978, começo do Campeonato Brasileiro, quinta ou sexta rodada, o Inter pegou o Atlético Paranaense no Beira-Rio, ganhou por 3-0, quero saber quem era o técnico. Opção A, Carlos Gainetti. Opção B, Cláudio Duarte. Opção C, saudoso, imortal, Enio Andrade. Ou opção D e última, Ernesto Guedes. Mande seu WhatsApp com a resposta, tá aqui embaixo, 992241220. O pessoal tá mandando já aqui, 992241220. Quem, portanto, era o técnico do Inter na vitória por 3-0? Era o Gainetti? Era o Claudião? Era o seu Enio Andrade ou Ernesto Guedes? Daqui a pouco eu volto com a resposta da pergunta do Paulinho, Gabriel. Essa é uma boa pergunta aí do Paulo Pires. E você também pode participar do Donos através da nossa enquete lá no Twitter, @DonosDaBolaRS. Participe. A pergunta é a seguinte: caso o D'Alessandro não jogue na quarta-feira, ele que sentiu um desconforto no último treinamento, quem deve atuar no lugar dele? As opções são as seguintes: Rafael Sobis, Wellington Silva, Nonato ou outro jogador. Lembrando que o D'Alessandro, ele sentiu uma lesão e aí sentiu um desconforto muscular e pode vir ser dúvida para esta partida. E você, torcedor colorado, que também está feliz com o seu time, né? Resultado ontem, fora de casa, não sai daí, porque daqui a pouco tem tudo sobre essa vitória colorada sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o começo da preparação para a final da Copa do Brasil é logo mais aqui no Donos da Bola. E por isso nós vamos até a nossa central, onde está ele, Marcelo Salzano, porque depois do jogo do Grêmio teve uma declaração do Renato bem interessante, viu, Salzano? Que ele está testando os jogadores, afinal tem um tempinho até o jogo contra o Flamengo, hein, Salzano? Boa tarde. Tudo bem, Gabriel? Muito boa tarde a você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Exatamente isso. O técnico Renato Portaluppi, até pela vantagem que o Grêmio construiu no primeiro tempo da partida contra o Goiás, fez 3-0, depois administrou. Ele fez alguns testes na equipe, já projetando o jogo contra o Flamengo pela Libertadores. Um deles foi o de Jean-Pierre como segundo volante. Vamos conferir aqui no Donos da Bola o que Renato falou sobre esse jogador em uma nova função do meio-campo. Nesses jogos eu já falei para o meu grupo, eu vou testar alguns jogadores, porque nós temos um grupo, o grupo é qualificado e eu tenho dado oportunidades para todo mundo. E aí depende do jogador que entra em campo e possa acrescentar sempre algo mais para ajudar a nossa equipe a conquistar as vitórias. Ninguém é dono da posição, ninguém é titular absoluto. Eu tenho que escalar 11 jogadores, esses 11 jogadores procuram sempre dar o máximo para se manter na equipe. E os que entrarem, como tem entrado bem, tem que procurar fazer a mesma coisa. Nós temos um grupo, não é o André, não é somente o Tardelli, nós temos vários grandes jogadores. Então a gente tem feito esse rodízio, tenho experimentado alguns jogadores, inclusive em outras posições, justamente por isso, porque daqui a pouco eu vou precisar, sem ter que fazer, de repente, uma substituição, ou somente com uma substituição eu posso trocar as peças dentro do campo. E do outro lado, pensando na final da Copa do Brasil, o Inter utilizou reservas e mesmo assim venceu o Atlético Mineiro no Independência. Quem nos conta um pouco mais sobre essa história é Renato Paim. Numa manhã quente de domingo em Belo Horizonte, era de se esperar que o Horto fosse ferver.
A torcida do Galo fez sua parte e esteve presente. Confiava que o time pudesse reverter a sequência ruim no Brasileirão contra o Internacional reserva. A partida começou com um Atlético mais intenso, com maior domínio de jogo. Mas logo o Inter tomou conta da partida e fez com que o Independência fervesse de raiva. Na saída de bola errada de Fábio Santos e Hever, William Potker fez o primeiro gol dele no Brasileirão. Gol! William Potker de cabeça! Nós estamos mostrando a força do grupo, né? Tivemos uma vitória muito importante contra o Ceará, né? Com um time alternativo, contra o Fortaleza, contra o São Paulo e hoje contra uma grande equipe fora de casa que luta aí pelo G4 e até mesmo pelo título. O Galo até tentou construir algo na sequência, mas só dava Inter. O Colorado foi para cima e buscou ampliar o placar, o que não aconteceu no primeiro tempo. A torcida do Galo ficou impaciente. Rodrigo Santana tentou mudanças no alvinegro com a entrada de Casares e de Santo, mas não surtiram efeito. Num contra-ataque de Almanac, Sobis rolou e Neilton ampliou. Neilton, contra-ataque gigante do Inter, marca o segundo para cima do Atlético Mineiro. O Atlético, ainda desidratado, se organizou e tentou diminuir, mas acabou sendo parado pelas mãos de Danilo Fernandes. É difícil ter uma oportunidade, né? A gente sabe que goleiro é mais difícil, a gente não entra com 5 minutos de jogo, entendeu? Então, quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem que fazer o nosso melhor. Botando mais lenha na fogueira, William Potker driblou o Hever e fez um golaço. No final do jogo, o Bruninho diminuiu para o Galo, mas foi só isso. Final 3-1 Inter. Nós não somos uma equipe perfeita, longe disso. Nós somos uma equipe muito boa, que está conseguindo bom desempenho e com bons resultados. Com essa partida, o Atlético alcança a marca de 5 derrotas consecutivas, a pior sequência na história do Campeonato Brasileiro. E liga alerta para a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Colón, quinta-feira, na Argentina. Eu confio no grupo que a gente vai fazer uma excelente partida lá na Argentina. E agora a gente vai ao vivo lá no acampamento Farroupilha, onde está a Mauri Dornelles com uma criançada, como ela deu no destaque. Tudo bem, Mauri? Boa tarde. Tudo certo, Gabriel? Boa tarde. Eu estou aqui no acampamento Farroupilha, onde está acontecendo um almoço para 500 crianças da rede pública e municipal aqui do estado e da região metropolitana de Porto Alegre. Conversei muito com eles sobre time, sobre futebol, Inter ou Grêmio. Eu vou chegar na Yasmin agora, que vai falar aqui comigo. Ela disse que não tem vergonha nenhuma de falar e ela vai me falar o time dela. Qual é o teu time, Yasmin? Grêmio. Grêmio? E qual é o jogador que tu mais gosta? O Cebolinha. O Cebolinha? Então tá, vou chegar em mais gente aqui. A galera, Cebolinha é unanimidade entre os gremistas. Vou chegar em mais gremistas aqui. E aí, pessoal, qual é o jogador que vocês mais gostam do Grêmio? Eu gosto de dois. Eu gosto do Paulo Victor e do Everton. O goleirão tá com moral também, além... Daqui a pouco a Mauri Dornelles está lá acompanhando, como vocês podem ver, a criançada toda, falando do Paulo Victor, falando do Cebolinha. Pra falar comigo, né? Pode vir aqui. Qual é o teu time? Grêmio. Gremista também? E aí, qual é o jogador que tu mais gosta? Cebolinha. Cebolinha. Tem mais Cebolinha, mais gente fala de Cebolinha do que no almoço, né? Pode vir aqui falar comigo também? E aí? Qual é o jogador que tu mais gosta? Cebolinha. Todo mundo é fã do Cebolinha. Eu vou ter que achar uma colorada aqui, por favor, né? Tem alguma colorada aqui? Eu vou chegar na colorada pra ela falar comigo. E aí? E tu? Gosto do Guerreiro. Tu gosta do Guerreiro? Aqui no meio do acampamento Farroupilha, em 500 crianças que estão aqui falando sobre futebol, se divertindo e falando sobre Inter e Grêmio. Tem decisão essa semana na Copa do Brasil. A rodada foi muito importante para a dupla Grenal e as crianças estão aqui.
É a criançada toda fã dos jogadores. Interessante, bem como a Mauri disse, o pessoal gosta mais de Cebolinha ali do que no almoço, gosta mais do jogador. Mas eu quero voltar um pouquinho lá na Central agora, sair do acampamento Farroupilha. O Salzano gosta de churrasco, não gosta tanto de Cebolinha, eu imagino. Mas Salzano, o D'Alessandro, ele deu uma declaração que deixou o torcedor colorado um pouco apreensivo, não foi, ô Salzano? Exatamente, Gabriel. A grande preocupação do Inter para a decisão da Copa do Brasil é D'Alessandro, pois ontem, no treinamento dos titulares no CT Parque Gigante, ele sentiu um desconforto muscular na coxa direita. É dúvida para a decisão, mas até de acordo com algumas informações que busquei nesta manhã, ele vai jogar. E também o técnico Odair Hellmann fala sobre essa situação. Cara, eu não sei, qualquer situação, eu sempre tenho todas as informações, a gente precisa aguardar todas as situações de observação em relação a esse sentido que tu está me falando, né? Nós todos esperamos que ele possa estar à disposição para que ele possa jogar quarta-feira, porque ele vai nos ajudar muito. Mas nós temos que aguardar o decorrer dos dias para que isso aconteça. Do técnico do Inter, Odair Hellmann, para o técnico do Atlético Paranaense, Thiago Nunes. Até porque ele deu uma entrevista bastante polêmica ontem lá em Curitiba e ele fala de um possível clima de já ganhou aqui pelo lado do Internacional. Vamos acompanhar. Eu sei que o Rio Grande do Sul também está bastante confiante lá, o pessoal já falando em virada, já falando em título, já tem chopp comprado, um monte de coisa, e a gente está alerta. A gente é uma equipe cascuda também, a gente não é uma equipe fácil de ser batida. Olha, eu chego muito cansado fisicamente, né? Mentalmente motivado, emocionalmente, né, vivendo esse sonho, mas fisicamente extenuado. A vida de treinador é uma vida difícil nesse sentido, porque com esse calendário maluco a gente joga demais e você tem que estar sempre inteiro para todo jogo. E você concentra, né, mas você não dorme. Depois do jogo do Internacional a gente vai ver o que acontece aí, se eu vou conseguir descansar, se eu pego o boné, se eu fico. Mas depois do jogo do Inter aí vou ter muita coisa pela frente ainda. E foi finalizada já a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que teve só um empate em 0-0, que foi entre Ceará e Botafogo. De resto, muitos gols. Confere só. No Maracanã, quase 70 mil torcedores aplaudiram de pé o que fez o Gabigol. Um golaço. Um Gabigolaço. Tá, deixa pra lá. Mas serviu para o Flamengo vencer o Santos por 1-0. Em São Paulo, Mano Menezes ganhou do seu ex-time. Todo mundo caiu no chão e quem ficou de pé marcou o gol. Bruno Henrique, Palmeiras 1, Cruzeiro 0. No Mané Garrincha, o torcedor do Inter tinha de secar o Corinthians. E secou tanto que o Cássio se atrapalhou. Chute do Ganso e o Goiarão engoliu um frangaço. Fluminense 1, Corinthians 0. O Colorado também estava na secação contra o São Paulo para se manter dentro do G4. E deu certo também. Rapaz, que fase do Inter! O CSA abriu a conta com Bustamante e quase manteve o placar. Aos 41 do segundo tempo, Reinaldo deixou tudo igual. São Paulo e CSA, 1-1. Agora vamos para Salvador. Lá, empate também. Felipe Pires deu uma cavadinha cheia de estilo e marcou para o Fortaleza no clássico nordestino da rodada. De pênalti, Gilberto marcou para o Bahia e ficou assim mesmo, 1-1. Agora Chapecó, mais um resultado ruim da Chapecoense, que vai de mal a pior. Ribamar fez o primeiro do Vasco com um toquinho bonito. Arthur Gomes deixou tudo igual de cabeça no segundo tempo. E o garotinho Thales Magno, 17 anos, marcou mais um pro Vascão. Que fase, rapaz! 2-1, placar final. Agora, com licença, Brasileirão, mas a gente vai pra segundona carioca. E por quê? Por causa desse cara aí. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Maicon Douglas. Nunca mais ele vai dormir. Que golaço do cara pro friburguense contra o Olaria em Nova Friburgo. Valeu o momento sabianão de hoje, rapaz. Mas pode dormir sim. Golaço e 1-0 no placar.
Depois desse gol do Michael Douglas, eu não vou inventar de tocar aqui na bola. Mas do Campeonato Brasileiro, vamos conferir como é que ficou essa classificação do campeonato. Final do primeiro turno, a gente já vê aqui na tela. O líder é o Flamengo, 42 pontos, Palmeiras 39, Santos 37 e o Inter está no G4 com 33 pontos. Já o Grêmio é o oitavo colocado com 28, está a 4 pontos do São Paulo, que é o primeiro time que se classifica. A Libertadores da América está ali na zona de pré-Libertadores, né, da primeira fase da Libertadores, 4 pontinhos separam. Lá embaixo tem o Avaí, tem a Chapecoense, é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas agora eu vou chamar o Marcelo Salzano mais uma vez, porque o Grêmio estreou ontem, Salzano, a nova camisa, o terceiro uniforme do Tricolor, hein, Salzano? E foi uma estreia, Gabriel, com o pé direito. Afinal de contas, o Grêmio venceu por 3-0, teve uma grande atuação e este uniforme número 3 do Grêmio é inspirado no modelo dos anos 90, que foi uma década gloriosa para o Grêmio, tanto é que teve conquista de 2 Copas do Brasil, uma Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil foi em 94, 97, o bi e o tricampeonato, o bicampeonato da Libertadores em 95 e também o bi-brasileiro no ano de 1996, diante da Portuguesa, Gabriel. É, que estreia desse uniforme pé quente. E quem acompanhou o aniversário do Tricolor, lá na Arena, o Bruno Abishek, ele esteve com a torcida nesse aniversário. Vamos conferir o que ele encontrou por lá? Fala, Gabriel, festa de aniversário do Tricolor, 116 anos, eu tô aqui, ó, na frente da estátua de Renato Portaluppi e a gente vai acompanhar a movimentação da torcida hoje no aniversário de 116 anos do Grêmio. Grêmio e Goiás, aqui na Arena. A vitória, com certeza. 3-0. No dia do aniversário, o Grêmio deu um presente para a torcida. A nova camiseta que o Thiago apresenta pra gente. Aí, Thiago, 8. Eu acredito que hoje o jogo 4-0 vai ser, 2 gols de Cebolinha. 116 anos de glória não é para qualquer um. O nosso time merece. O momento mais inesquecível para mim foi no Olímpico, que o estádio tremia. Na época, o Filipão ali, 95, e a gente foi campeão da Libertadores. O momento mais histórico para mim foi a primeira vez que eu fui no estádio Olímpico. Quando eu fui pro estádio, eu me apaixonei cada vez mais pelo Grêmio e é uma paixão minha e é sensacional poder estar aqui acompanhando o Grêmio aqui de perto. Um dos episódios que mais me emocionou foi o abraço do Olímpico na despedida, que eu ainda tenho saudade, que é um tempo nosso. Sou gremista desde pequeno, aliás, meu pai tentou me fazer colorado, porque em 1975 eu estava no Beira-Rio, quando o Inter foi campeão brasileiro, mas eu nasci com sangue azul, sou gremista, estou aqui hoje para comemorar 116 anos do meu imortal tricolor. Quero dar um recado para ele de que ele tem nas mãos uma coisa preciosa, que é a minha vida, as minhas amizades e praticamente tudo que eu construo tem a ver com ele. Gabriel Correia, aqui no setor das cadeiras Gold da Arena, estão torcedores que venceram a corrida do Grêmio que aconteceu hoje pela manhã aqui na Arena e ganharam ingressos para acompanhar essa partida. Luiz Eduardo, 10 anos de idade, participou da corrida Kids e também ganhou um par de ingressos para acompanhar a partida, né, Luiz? O que tu pode falar desse aniversário do Grêmio? Dá um recado pro aniversariante do dia. Grêmio, tomara que tu ganhe Libertadores nesse ano e seja vice no Brasileirão. Aí o torcedor mirim, viu? Já mandando seu parabéns para o Grêmio, torcendo para essa Libertadores da América. Quem está feliz também, Marcelo Salzano, é porque pelo menos metade lá de Caxias está feliz com a vitória do Juventude, não é mesmo? Até porque, Gabriel, foi uma vitória heróica do Juventude ontem à noite lá no estádio Alfredo Jaconi contra o Náutico de virada. O Juventude saiu perdendo com o gol do Álvaro para os pernambucanos. O Gabriel empatou a partida e a gente está vendo aí o primeiro gol do Náutico ainda. Grande público mais uma vez no Alfredo Jaconi. O Eltinho virou de falta a 50 minutos do segundo tempo.
Para o jogo de volta, domingo lá em Recife, Juventude depende apenas de um empate para garantir vaga na final da Série C. Vantagem do Náutico, vitória por 1 gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Vale lembrar o seguinte, Juventude já está na Série B de 2020, Gabriel. O importante já aconteceu, que é estar na Série B do ano que vem. Agora você, torcedor colorado, vai acompanhar os gols desse Internacional que venceu fora de casa e está se preparando para o jogo contra o Atlético Paranaense. Os golaços da dupla, nas narrações de Sérgio Vaz e Marcos Couto. Cebolinha, mano a mano, face to face contra a marcação do Guedes. Jean-Pierre limpou, bateu, colocou o goleiro esquerdo. Gol! E que golaço do Jean-Pierre! Eu falava pra você, torcedor gremista, a questão do gol era um momento só, era mais um toque, era mais um chute, mas eu não poderia imaginar que no aniversário do Grêmio, que no dia 15 de setembro, Jean-Pierre ia entregar para abrir os trabalhos uma pintura de gol. Que golaço! Heitor pela ponta, olha o Inter chegando pro terceiro. Gol! O William Potker marca o terceiro do Inter no Horto. 3 para o Internacional, 0 para o Atlético Mineiro. Tudo de pé em pé, a construção da jogada. O drible de corpo do William Potker na saída do goleiro Cleiton, marca o terceiro. E você sabe qual é a resposta da pergunta do Paulinho de hoje? Ele questionou qual era o técnico do Inter na vitória por 3-0 sobre o Atlético Paranaense lá em 1978. Esse jogo que estamos vendo aí na tela. A resposta, ela vem daqui a pouquinho dentro do debate entre donos da bola e toque de bola aqui. Fique ligado. Volta aí com Donos da Bola e Toque de Bola. Hoje o pessoal tá bem musical, viu, Bajé? Tá, todo mundo musical. Tudo bem, Gabriel? Tranquilo. Quase o mesmo tom de roupa. Quase. O teu tá mais pra rosa, o meu ainda é um branco, né? Isso, meio bege. Mas ficamos bem os dois. Tá bem. Mas antes, vamos até a central, sabe quem tá bem, né? O Paulo Pires. Tá lá no controle para a resposta da pergunta do Paulinho. E aí, Paulinho, fiquei na dúvida, qual é a resposta de hoje? Vamos lá, então. Não sei se eu tô tão bem assim, mas mais ou menos, eu diria, né? Vamos para a pergunta de hoje. A pergunta foi a seguinte, ó. Eu coloquei para os telespectadores donos da bola, estou agora contextualizando para quem está ouvindo pela Rádio Bandeirantes Toque de Bola, eu perguntei quem era o técnico do Internacional na vitória por 3-0 sobre o Furacão, sobre o Atlético Paranaense, lá em abril de 1978. As opções: Carlos Gainetti, Cláudio Duarte, saudoso Enio Andrade e Ernesto Guedes. Quem vai responder a pergunta do Paulinho de hoje é ele, Claudião. Quem era o técnico do Inter em 78, Claudião? Se eu não estou enganado, era comigo a bronca. O Inter ganhou? Em 3 anos. Não, o Serginho disse que o time era retranqueiro. Não, o Serginho disse que eu sou retranqueiro. Paulinho, dá uma olhada aí que deve ter algum equipe. Eu quero por favor, a escalação. Vamos lá, só para ter uma ideia, ó. Foi 3-0 para o Inter, 2 gols do Jair, 1 gol do Bill. O Inter que tinha o Bagatini, hoje eu lembro, eu não tenho a escalação completa aqui, mas tem alguns jogadores que eu lembro. Bagatini no gol, tinha Vanderlei Luxemburgo como lateral esquerdo, meio campo com Caçapava, Falcão, Jair, tinha o Bill no ataque, tinha o Peri nesse time, depois entrou o Tonho, enfim, era um bom time, já estava montando o Claudião aí para 79. Não, quando o Inter mas foi muito retranqueiro, 3-0 era pouco. Pois é. Não. Não tinha como jogar sem o Falcão. Falcão, Jair, quem mais? Falcão, Jair chega. Caçapava, Falcão e Jair, só esse time no meio campo ali, né? Vanderlei Luxemburgo, tu quer o quê? Ah, mas ô Paulinho, neste momento acabou. Esse aí é o caso que o time ganha apesar do treinador. É assim, é. Pô, coitado do Claudião. 3-0 que é o quê? Se eu disser uma coisa... E é o que precisamos nessa quarta-feira, pessoal. Lembrei de mais 2 jogadores. Se eu disser uma coisa aqui agora, ninguém vai acreditar. O Paulinho ainda tem os acertadores. Ninguém vai acreditar. Eu fui a esse jogo. É mesmo, Serginho? Eu ia muito a jogos de Grêmio Internacional, claro que eu tinha uma identificação, porque era uma criança, era jovem. Tu aplaudiu o Claudião, então? Não foi tu que me atirou aquela pedra, não? Não fui a esse jogo.
E vamos até os acertadores aí, Paulinho. Vamos lá, lembrei. O pessoal sabe que o Claudião não é retranqueiro? Pois é, 3-0. Lembrei de mais 2 jogadores de time. Tinha o Lúcio na direita, lateral direito, Lúcio, e o Beliato como zagueiro. Então é Bagatini, Lúcio, Beliato, aí não lembro o outro zagueiro. Aí tinha o Luxemburgo na esquerda, Caçapava, Jair Falcão, Peri e o Bill. Falta mais um atacante. Lembrei de quase todo o time aí que ganhou por 3-0. Vamos lá então, os acertadores. Foram 15 no total. Um abraço a alguns dos acertadores aqui. O Gabriel Ambrósio, lá de Imbé. O Marco de Arroio do Meio. Lá de Cachoeira do Sul, o Rian e também o Gilson. De Santa Cruz do Sul, olha a galera aqui, ó. Gabriel Roupe, o Elias, o Jonas e o Daniel. E de Pelotas, o Cadu e o André. Alguns dos acertadores da pergunta de hoje do Paulinho. Valeu, Rael. Chama atenção, porque o apelido do Claudião era motorista profissional, porque ele adorava um volante. Chama atenção. Jogou com 3, alguém ainda vai dizer que ele jogou com 3. Aos amigos que estão do outro lado, toda aeronave, por mais capacidade que tenha, tem que ter bom volante. O Claudião ganhou. É que o Claudião ele já veio para derrubar o debate desse 3-0. Isso tudo nos leva, de novo, a relembrar com a pergunta do Paulinho, um jogo em que o Internacional, num outro contexto, né, não era um jogo eliminatório, mas fez 3 gols de diferença do Atlético Paranaense. Ou seja, essa atmosfera positiva que está se trabalhando desde a quarta-feira passada, quando o Internacional perdeu por 1-0, acreditando que, além do futebol natural, essa motivação toda vai auxiliar o Internacional para reverter o quadro. E se a gente aqui fosse apostar dinheiro, seguramente a maioria de nós, não digo todos, mas a maioria, eu, por exemplo, apostaria dinheiro no Internacional, mesmo o Inter perdendo por 1-0. E a gente tem falado em alguns pontos, o Serginho Boas muito perspicaz, porque foi um dos maiores repórteres que nós tivemos aqui já do rádio brasileiro, não só aqui de Porto Alegre, e eu estou falando muito sério. O Serginho sempre tem aquela perspicácia do repórter. O Serginho ontem na transmissão me pergunta assim, Bagé, será que o Wellington Silva, que ficou em Porto Alegre trabalhando com os titulares, não vai se tornar uma novidade do Odair? Porque não teria por que o Odair não... Por que ele não levou o Wellington Silva? Porque o Wellington Silva é titular em todos os jogos que o time reserva. Mas aí que tá. Ele ficou trabalhando com os titulares. O time reserva acabou indo para lá e ele não foi. E aí eu começo a pensar que daqui a pouco não seja nem pelo desconforto que sentiu o D'Alessandro, porque o D'Alessandro sentiu desconforto durante o treino. Então não era algo planejado para ele sentir o desconforto. Eu passo a acreditar que daqui a pouco o Odair possa tirar o Wendel, jogar com o Patrick como lateral esquerdo e arrumar um espaço para o Wellington Silva sem tirar o D'Alessandro. Eu quero acreditar que o Wellington Silva tenha trabalhado com os titulares todas as possibilidades de entrar durante o jogo. Também pode ser. Eu acho que no mínimo é para ele ser. Em dificuldade aqui, tu vai entrar aqui, de dificuldade lá, tu entra lá, porque isso já fica mais ou menos organizado. É uma das coisas naturais para uma grande decisão. Mas eu fico inclusive, diga, Ponte. Eu fico preocupado como torcedor quando o Wellington Silva é a opção para ganhar o jogo. Mas é a velocidade. Eu fico muito preocupado. Mas é o que temos por quando não é o Sobis a alternativa e é o Wellington Silva. E falo aqui pelo seguinte, o Wellington Silva, ele está numa lembrança de uma jogada que ele fez contra o Nacional, que o zagueiro errou em bola, o Guerreiro fez o gol. Que fora isso, qual é o recall que nós temos desse jogador? E inclusive sobre isso, né, foi a nossa enquete do programa, porque o D'Alessandro sentiu esse desconforto, o Salzano até trouxe aqui a informação que ele tem no momento aqui, a tendência até do D'Alessandro jogar, mas a pergunta era, caso não jogue, na pior das hipóteses, quem deve ser o substituto dele? 22% votaram no Rafael Sobis, vai ao encontro do que o Paulo estava falando. 50% votaram no Wellington Silva, 22% e dei uma travada agora, 6%, dá uma batida nas costas, 6% o outro. O torcedor lembra muito do Wellington Silva. E 22 do Nonato, né? E 22 do Nonato, né? Por que ele lembra? Eu acho que isso é importante. Ele lembra pela característica e pela produção para o exercício do ataque pelo lado. Colocar o Sobis pelo lado não é bom para o Inter e não é bom nem para o Sobis. O Sobis mostrou agora no último jogo contra o Atlético que ele por dentro ainda tem a capacidade, a experiência de segurar a bola, de dar o tempo necessário para que os outros se aproximem. O Pauletti pega um ponto importante, né? Pô, mas será que a solução é o Wellington Silva? Tudo bem, mas de qualquer maneira, se a gente vai pensar em solução ofensiva para o Internacional além dos titulares, elas não são tão variadas assim. É o Wellington Silva
O Potker, que renasceu aí, jogou muito bem na partida de ontem contra o Atlético Mineiro, mas não tem tanta alternativa assim qualificada, Odair. Mas se a necessidade então, dentro daquilo que ele tem... mas se a necessidade fosse por dentro, certamente seria o Sobis. O que ele... Aí sim. As principais alternativas, na verdade, do Odair em muitos jogos é justamente o que o Bagé falou, é o Patrick recuar na esquerda, às vezes bota mais velocidade. Alternativa de jogo. Ele já tentou outra alternativa e era final de jogo já, ele tinha Edenilson e Patrick nas laterais, também era circunstância, mas é o que ele mais tem de opção, pensando no segundo tempo. Talvez o Sobis já não Silva e é por aí. Na coletiva, depois do jogo da quarta-feira, o Odair falou o seguinte, primeira coisa, tem que jogar em Porto Alegre sem essa preocupação exagerada, tem que jogar de forma organizada. Não dá para o Internacional simplesmente querer se largar para frente, que vai dar espaço, provavelmente vai tomar mais um gol. Mesmo não tendo o saldo qualificado, aí se toma mais um gol, no agregado seria um 2-0. Não é toda hora que isso, não é para assim fácil fazer gol. Né? Então, o Odair daqui a pouco ele pode até não mexer, só que a partir do momento em que ele tem um Wendel que está muito abaixo do que vem a exigência do Internacional da maneira de jogar, porque se falava muito do Iago, só que o Iago saiu e o Wendel não entregou minimamente aquilo que se imaginava que ele pudesse entregar. Por isso que eu estou acreditando que ele possa fazer uma mexida até para começo de jogo, de recuar, porque se a gente pegar as duas atrás do Inter, normalmente quem auxilia o lado direito é o Edenilson e quem auxilia o lado esquerdo é o Patrick. Então tu já põe o Patrick fixo ali e aí não necessariamente tu tem que botar o Wellington Silva. O que eu estou buscando é uma forma de botar um jogador que dificilmente vai fazer menos que o Wendel na lateral e que abre a vaga para mais uma alternativa do Inter. Mas aí depende do que vai estar acontecendo no jogo. Não, mas eu estou falando até para começo. Não, eu já penso mais no jogo. Daqui um pouco tu pode, como já aconteceu, por necessidade de atacar e com qualidade, um Edenilson pelo lado, um Patrick pelo lado, jogadores por dentro, um Sobis para fazer 2 atacantes lá na frente. Essas são as possibilidades. Elas são poucas sim, mas o Odair tem só essas. Agora, não tenho dúvida alguma que se o D'Alessandro não puder jogar, entra o Sobis. Prado do D'Alessandro pode ser. No lugar do D'Alessandro. Porque não acham que a entrada projeção... do Wellington muda completamente o Não, mas eu estou trabalhando a entrada do Wellington. O D'Alessandro vai jogar. Eu estou trabalhando a entrada do Wellington numa possível mexida na lateral esquerda. Ontem, quando terminou o jogo, César, tem uma tomada da televisão que fecha numa conversa entre o técnico Odair Hellmann e o Rafael Sobis. E a conversa de um jogo encerrado com lembra, Bagé? O Odair gesticulando bastante, falando, creio eu, em posicionamento, apontava, não sei, coisa que vem na minha cabeça agora. Mas pode ser. Tudo a gente tem que cogitar. Pode ter certeza que era falando, viu como por dentro tu rende mais? Mas aí que tá, porque a notícia que o Odair tinha naquele momento era de que aqui no treino o D'Alessandro tinha sentido um desconforto. E aí ele pode justamente ter ido, porque eu não acredito que numa alternativa de velocidade, ou até ontem se a gente pegasse no esquema, quando a gente estava montando ali para colocar no nosso Twitter, o Tiger perguntou, pai, vai ser 2-3-1? Eu disse, olha, pode ser qualquer esquema, mas esse lá na frente não vai ser o Sobis, porque o Sobis não joga assim. E o Sobis jogou ontem fazendo o quê? Organização. Ele não era um articulador, ele era um organizador. Sim. Ele vinha para trás, ele aparecia no espaço futuro. Mas tu imagina se o D'Alessandro tenha problema e o Sobis seja a alternativa. Joga o Sobis por dentro e o Patrick vai lá para a ponta esquerda fazer o trabalho lá. Por isso que tem a ver... Ele tem que ter 2, um tem que estar junto do Guerreiro. Mas por isso que tem a ver essa lembrança do Serginho Boas, da conversa dele com o Sobis. Muito boa lembrança. Porque ali ele tinha, o Odair tinha naquele momento... e ali ele tinha naquele momento a informação que o D'Alessandro tinha sentido no treino. Inclusive, algo que me chamou a atenção no jogo de ontem, mudando um pouco nesse sentido das formações, foram os laterais. Mais uma vez o Heitor, pelo menos para mim, foi bem. E o Zeca, me parece que o Odair agora vai confiar nele na esquerda. Não, ele vai ficar na esquerda. Ele não vai mais para a direita, né? Em função da lesão do Natanael. E até pelo rendimento do menino. Aí, mas eu gostei mais do Heitor, eu gostei mais do Heitor. Em cima de tudo que nós estamos falando, como fica bem caracterizado o erro que o Internacional fez lá em Curitiba, botando o D'Alessandro de ponta direita para marcar aquele lateral. Márcio Azevedo. Para marcar o Márcio Azevedo. Quando tem um jogador como ele, que rende enormemente por dentro, aí tu desperdiça o cara botando ele pelo lado direito. Eu acho que até jogo em casa não tem problema ele começar na direita, mas fora é muito difícil. Aí que tá, a minha opinião justamente vai ao encontro dessa tua colocação. No jogo contra o Cruzeiro, o Odair botou o D'Alessandro para acompanhar o Dodô.
Lembra que tem o gol lá que o Nico pega a bola, atravessa pro D'Alessandro entra no vazio e cruza pro gol do Guerreiro. Do Guerreiro. Só que ali a maneira do Cruzeiro jogar era diferente da maneira do Atlético Paranaense. Então, por exemplo, era o David espetado no lateral direito, que era o Bruno, e ocasionalmente o Dodô entrava por ali. No caso do Atlético Paranaense, não. Aquele lado esquerdo do Atlético Paranaense funciona com o Rony e com o Márcio Azevedo sendo jogadores de profundidade. Mas teve um detalhe a mais ainda aqui no jogo do Cruzeiro, que o Edenilson jogou dando proteção pelo lado, na eventualidade do D'Alessandro não conseguir acompanhar. Aí o D'Alessandro saia livre para a bola. Sim, sai tranquilo. É diferente do outro jogo. Então a diferença foi essa, porque contra o Cruzeiro no Beira-Rio, o D'Alessandro foi um dublê lá de voltar acompanhando o ala esquerdo, mas diferente do Atlético que joga com o ala ali. Seja como for, é um desperdício tu ter um jogador como o D'Alessandro e não usá-lo para dominar a bola e olhar para os dois atacantes na frente. É assim que o Inter joga no Beira-Rio. Não sei por que joga fora. Mas o problema é exatamente esse, Paulete. O Inter fora de casa não consegue ser protagonista. Pois é, porque... que é um contexto diferente, acho que complica mais. Mas ontem foi. Mas também fez a opção pelo jogo reativo ontem. Mesmo fazendo os gols, também fez a opção pelo jogo reativo. Não me pareceu que foi um jogo que o Inter pegou a bola e disse, vou dentro. Não, foi um jogo reativo. Agora tem algo que chamou a atenção também, né, Bagé? A gente falava até na redação sobre o Inter venceu, mas tem uma grande atuação do Danilo Fernandes ali. Fenomenal. Ele fez pelo menos, se eu não me engano, são 3 grandes defesas no jogo. Tem um lance há 3 minutos, um cabeceio do Bruninho, que ali era gol. O Bruninho a gente tá vendo os lances, inclusive, a gente tá vendo já esse lance do Bruninho e depois outras defesas. Tem 2 defesas no segundo tempo e um cabeceio do Leonardo Silva que não tem explicação. Uma que é o chute do Di Santo na virilha, que ele fica um tempinho caído até, que foi meio forte. Para contar nos dedos, os times brasileiros que hoje o Danilo Fernandes não seria titular. É verdade. Eu diria mais, Serginho, eu diria em uma mão. Não são 2. Isso para dizer que tem 2 gols. Porque a briga é interessante, eu acho a briga interessante. Ele não jogaria, na minha opinião, claro, ele não jogaria no Cruzeiro, que o Fábio, eu acho que é um bom goleiro. Ele não jogaria no Palmeiras, no Corinthians, que o Cássio, embora tenha tomado um galo depois daquela ontem, do Cássio de ontem, eu acho que ele já está jogando. No Flamengo, mas vamos fazer o que normalmente faz o Paulete. Na minha opinião, ele jogaria no Grêmio, o Danilo Fernandes. Eu concordo. Eu penso ele mais goleiro que o Paulo Vitor. Jogaria no Grêmio? Cidade que é especialista em goleiro. Não Esse é o Paulo Pires. Paulo Pires depois responde. Eu acho que o Danilo é mais goleiro do que o Paulo Vitor, mas não... O Danilo tem uma questão que para mim é importante, que é a questão do ano do rebaixamento, né? Que todos dizem que ele foi maravilhoso, que o Inter teria caído antes. Tenho certeza. O Inter o Inter muita bola que bateu na orelha e entrou no ângulo. Agora vocês podem Mas todo mundo chutava no Inter. O pessoal pode participar do nosso debate aqui no nosso WhatsApp, né? O 51992-010949, 51992-010949. Estou aqui com alguns recados. O ouvinte mandou que o problema do Inter é esquema tático. Libera os caras para jogar, que é 3 na caixa. Diz aqui o ouvinte. O outro é o Raul, lá de Campo Bom. Sou gremista, assisto todos os dias os Donos da Bola. Sabem por que o Grêmio não passou para a final da Copa do Brasil? Excesso de arrogância do Renato. Humildade não faz mal para ninguém, diz aqui o nosso amigo ouvinte. Todo respeito, não passou porque o Atlético foi muito bem. Foi muito melhor que o Grêmio. E o Tofanello diz que o outro zagueiro deve ter sido o Salomão. Do Inter, né, que a gente estava falando, de 78. E deve ter sido o Chico Espino, atacante, em 78, no lugar do Valdomiro. O Tofanello participando. Honestamente, eu tenho uma cabeça grande, mas é que tu treinou tanto o time, né? Não, é que eles não lembram jogadores. Isso foi 78. O Claudião não sabe nem como ganhou aquele jogo. É que tinha Jair, Falcão, Valdomiro. E o Éder do Jardim Itu também está participando. Ele disse que eu tô parecendo... Esse aí eu não sei quem é que eu tô parecendo. Meu cabelo Black Power, talvez. Tu tá parecendo o ursinho de pelúcia. Tu acha? Não é pra tanto, eu acho. Agora tu falou de Chico Espino. O Chico Espino jogou muita bola, né? E batia muito na bola, né? Batia Seu Francisco? Seu Francisco Espina jogava muita bola. E depois do intervalo, eu falei dos garotos, a gente falou do Heitor, Nonato e tudo mais, os guri do Grêmio atropelaram o Goiás. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar do Pogba brasileiro? Vamos falar do Pogba brasileiro. A gente vai pro rápido intervalo e volta já aqui com Donos da Bola e Toque de Bola. Volta com Donos da Bola e Toque de Bola aqui no Donos da Bola até a 1h30. Alex Bagé, os guri do Grêmio arrasaram no aniversário do Grêmio.
deram show, mas tem um cara que merece homenagem também, né, César? Porque Claro. ontem era aniversário do Grêmio, 116 anos de muitas histórias. Eu acho interessante a gente fazer essa homenagem para Lupicínio Rodrigues, né? Lupicínio Rodrigues nasceu em 16, olha aí. Para quem não sabe, Lupicínio Rodrigues nasceu em 16 de setembro de 1914. Hoje seria aniversário de Lupicínio. Lupicínio que em 1953, saindo ali perto do restaurante Copacabana, saiu caminhando em direção ao campo do Força e Luz e compôs o hino do Grêmio, né? O hino do Grêmio, até a pé nós iremos. Apenas o hino do Grêmio. Porque naquele dia tinha um jogo do Grêmio no campo do Força e Luz, o Paulo já deve ter jogado no campo do Força e Luz, o Claudião com certeza. Com certeza. Era a greve dos bondes em Porto Alegre e o Lupicínio então fundou o hino do Grêmio. E ontem, pelo aniversário do Grêmio, foi bonito, assim, eu acho muito bonito que a gente lembre da história, nesse caso da cultura. Lupicínio é uma das grandes figuras da nossa cultura, talvez um dos primeiros homens a levar a nossa cultura para fora do Rio Grande, como uma grande lembrança. Interpretada por Paulinho da Viola, grande sucesso. Paulinho da Viola também interpretou Nervos de Aço. E lindo o hino do E Grêmio. pela Mirka. É lindo. E o hino do Grêmio é muito Em 1971 foi um jogo do Grêmio, os caras estão achando que eu estou de migué. No Olímpico, Grêmio e Santos, não tinha mais lugar para ninguém. Pelé veio jogar em Porto Alegre em 71. Eu estava nesse jogo também. O Grêmio ganhou de 1-0, gol do Torino. Ela rodada dupla. Você estava na torcida do Santos ou na do Grêmio? Não, secando, como sempre. Agora, quem é um grande Mas presente o Gabriel, ontem? Diga, isso é verdade mesmo. Eu ia muito a futebol. Eu adorava. Independente da cor. Isso aí, quem é que... O cara não vai deixar de ver o Pelé agora. Aqui a gente tinha, então viu o Palmeiras jogar em Porto Alegre. Quem é que não gostava de assistir o Palmeiras? Claro. Quem amava futebol? Com o Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Leivinho, Ademir da Guia, Edu, César e Ney. Ney, na sarna. Era da Ferroviária de Araraquara. Era uma sarna. Isso é conteúdo, velho. E eu vi, nesse jogo eu vi o melhor ponto esquerda que eu vi jogar até hoje. Melhor até que o Ryan Giggs, aquele do United, que é o Edu. Depois eu tive o prazer de conhecer ele casou com uma gaúcha. Jogou no Inter. Não, jogou no Inter Jogou no comigo Inter. em 77. Não, mas aí ele já estava no epílogo. Não, mas estava bem ainda. Agora, tava bem. tem que dizer, quem deu presente mesmo ontem, Jean-Pierre com aquele golaço, Jogou Alisson muito, com aquele jogou golaço, o gol do Everton também foi um golaço com uma jogada trabalhada. Que presentaço para a torcida do Grêmio ontem, né? Pois é, e mais, né, a gente tem vem mais dizendo... comparação, é só o Pogba brasileiro, os outros também tem... Não, é porque, na verdade, o Jean-Pierre joga numa função hoje no Grêmio que o Renato, inteligentemente, sabendo da qualidade dele, disse, não posso deixar esse menino fora do time. Mas a função que eu vi o Jean-Pierre desde os 12 anos jogar lá ainda nos campos de Alvorada, a gente sempre brincava, quem conhece o Jean-Pierre, e ele gosta dessa comparação, não é dizendo que ele joga tanto quanto joga o Pogba, mas é aquele volante de extrema qualidade, que sai mais de trás, que tem qualidade de chutar fora da área. Claro que ele está jogando uma função diferente, porque no Grêmio não tem como ele jogar ali numa primeira, numa segunda função, porque ou na primeira função vai jogar o Michel, ou vai jogar o Maicon, daqui a pouco vai estar o Matheus Henrique também na segunda. Mas ele tem uma qualidade muito grande de trabalhar essa bola. E o jogo de ontem ele serve também para mostrar que o Renato estava assim, como a gente falou outro dia, preparando o Tardelli já para o jogo contra o Flamengo. Não se fala mais no André no time titular. Então isso é uma outra realidade do Grêmio. A única coisa que você falou é que o André tem que aprender a respeitar os vizinhos. Só que depois o Renato saca um jogador de meio campo para colocar o Luan sem tirar o Jean-Pierre. Ele botou o Michel, o Jean-Pierre e o Luan. Né? O Renato também está vendo isso. Quer a bola? Não, queria lhe cumprimentar. Que bonito, eu vou abraçar aqui os dois. No instante em que o senhor diz que o Jean-Pierre é Pogba, eu tenho razão que ele é meio campista e não ponta de lança. Sim, ele jogava mais na base inteira. Ele falou sobre isso até, eu fiz essa pergunta para ele na zona mista, ele falou, eu tô ainda numa posição que eu tô aprendendo muito. E aí ele falou, se o Renato me quiser no meio campo, eu tô aqui à disposição. Ele quer jogar, né? Ainda, não jogar mais adiantado. E aquilo que o César falava durante a semana também, só que eu acho ainda que o Michel vai jogar de 5 pro jogo contra o Flamengo. Eu acho que o Michel vai se colocar em campo ainda para ser titular. Na dificuldade que o Grêmio teve no primeiro semestre, quando o Michel entrou antes da lesão, ele entrou e foi o melhor em campo em 3 partidas. Mas se o Michel jogar, aí o Michael não joga. Eu acho que o Michael não joga. Eu acho que o Renato vai fazer isso. Dependendo do que o Michel jogar, é claro, né? Olha, eu acho que tem um jogador que vai precisar jogar contra o Flamengo. Porque o Everton a gente sabe que se deixar sozinho ele arrebenta. O Alisson é um operário qualificadíssimo,
Hoje, para mim, ele joga mais do que o Ramiro nunca sempre. O meio-campo, o Tardelli vai ter que jogar. Ah, ele vai. Porque vamos combinar, pessoal, o nível de exigência do Tardelli nós estamos muito tolerantes até, chamando ele de craque. Mas quando a gente fala, o Guerreiro, essa comparação é inevitável. O Guerreiro, quando precisa, vai lá, joga e faz gol. O Tardelli, eu não estou dizendo isso eu não estou granalizando, estou dizendo que o Grêmio vai precisar muito do Tardelli como produção. Se ele quiser vencer o Flamengo. O Tardelli vai ter que ser o diferencial, porque o Jorge Jesus já sabe tudo do Grêmio, ele só não sabe o que o Tardelli pode produzir. É uma opinião, claro, né? Mas tem um número que eu acho que serve para a questão do Tardelli. E o triste dessa história é que o Grêmio precisou ser eliminado para o Atlético Paranaense para todos verem, ou para o Grêmio ver que era óbvio que o Tardelli tinha que jogar. A partir da entrada do Tardelli no time titular, o Grêmio fez 2 jogos. Foi 7-1. É um bom indicador. 3-0 num e 4-0 no outro. E ontem, por exemplo, como no jogo contra o Cruzeiro, que nós vimos que o Grêmio produziu bem, ontem, o Grêmio no segundo tempo, o Grêmio caminhou, foi um jogo treino. O Grêmio fez uma grande partida no primeiro tempo, uma das melhores que nós vimos. Ah, mas o Goiás, mas nós já vimos times ruins irem aqui e não ganhar. Então a diferença aconteceu um episódio... É que o conjunto do Grêmio tem que melhorar para poder tentar equiparar as forças com o Flamengo. Porque o Flamengo a gente está falando de qualidade individual e de um conjunto que está funcionando muito bem pela parte tática que já conseguiu botar no time o Jorge Jesus. É só pegar o time que era o do Abel, que era praticamente o mesmo. A diferença do Jorge Jesus para o Abel é o Gerson. Claro que o Gerson está jogando uma enormidade, mas a parte tática mexeu muito com o comando do português. E o Grêmio precisa recuperar, por exemplo, a gente fala muito do Everton, mas o Everton é um jogador de final de campo. Ele precisa que essa bola chegue. Quem é que pode fazer a bola chegar? Até o Tardelli, que quando sai da área tem mais qualidade de jogo do que o André. Abre espaço para ele entrar, que faz o zagueiro sair atrás dele. O zagueiro do Flamengo vai se preocupar muito mais com o Tardelli do que ele se preocuparia marcando o André, porque o André facilita a marcação. O André ele vai de encontro ao zagueiro. O André, o Tardelli até brincou, ele não sai da jogada, que falou assim, o Renato disse para eu ficar dentro da área, mas a minha característica é fazer eu sair dela até mais. Só para complementar que é uma jogadinha interessante, o Tardelli sai e obriga os jogadores de flanco do Grêmio, o Alisson e o Everton, a entrar por dentro e os gols têm acontecido dessa forma. O Everton fez o gol eles entram. Quando a gente faz a comparação sem granalizar, tá? No Inter, o Guerreiro abre o espaço, porque já não é tão rápido, mas ele abre o espaço, preocupa, e a infiltração do parceiro por dentro não tem acontecido. Isso é um problema, só isso. É arrumar isso aí que a casa se conserta. Agora, são 3 jogos ainda, né? Tem o próximo jogo agora contra o Santos, tem mais 2 partidas entre o Avaí, no meio do caminho, e aí tem o Flamengo, né? Dia 3 de outubro, o jogo de ida. São 3 jogos para preparar. O que eu achei bacana na rodada do final de semana, Maracanã lotado. 70 o Maracanã mil, está pequeno para o Flamengo. Pequeno não, um time que tem média de 50 mil, um clube, 50 mil torcedores, no Maracanã lotado. Um clássico histórico, de um lado um português, de outro um argentino. É verdade. Quando iríamos imaginar isso? Boa lembrança. E o golaço do Gabigol, né, Sérgio? Digno de um grande jogo que foi, né, Flamengo e Santos. É um momento da qualidade e da confiança do jogador, né? Porque ali tem muito de confiança, né? Muita gente a maneira lembrou, que ele bate na bola. Muita gente lembrou daquele gol do Ronaldo Fenômeno contra o Santos. A única coisa que eu não sei se esse português já conheceu as mulatas do Salgueiro. Essa é a minha dúvida. Acho que o Jorge Jesus é do samba? O carnaval? Samba é com Bagé. Eu acho que ele já conheceu, porque lá em Portugal as angolanas tomaram conta. Mas ele mudou o jeito do Flamengo jogar, né? Não, tá muito mais consistente. A gente está falando de um Flamengo tático, de um Flamengo consistente, de um Flamengo que já era técnico e da confiança desses jogadores. E ontem ele fez a comparação, anteontem ele fez a comparação a Barcelona e Real Madrid. Tudo que eu quero é que o Flamengo flamengueie. Flamenguear bastante. Olha, bastante. Agora empolgou. Flamenguear bastante. Senti medo aqui. Mas ele é de resenha. O Jesus é de resenha. Ele gosta de... Ele gosta. Ele é instigado e gosta de instigar a reportagem. Mas olha, o que ele falou e que já provocou reações, inclusive do Argel, dizendo que ele só ganhou título português, assim por diante, que foi uma declaração inadequada, a meu ver. Mas realmente o Flamengo, quem viu a Premier League esse final de semana, como eu vi, o Flamengo faz um salseiro lá também. Portugal, eu não tenho dúvida nenhuma que ganharia.
O português tem razão no que ele falou. Então deu por aqui, Alex Bagé. Não vai assistir minha falta, né? Eu vou estar aqui nos corredores amanhã, já tá a Cris Bartsch. Amanhã não é mais Já, tudo? já. Tá bom. Vou pintar o cabelo. Não, mas dá pra unir as duas Não, eu coisas, apareço aqui. Volta com o cabelo do Gabigol. Tá, pode deixar. Vou vir com o cabelo do Gabigol. Na Rádio Bandeirantes, parabéns, fosse brilhante no período que tu tivesse aqui à frente. Espero que a direção pense o mesmo. Agora na Rádio Bandeirantes nós temos o Rádio Livre com o Guilherme Bauer. 6 da tarde tem o Serginho Boas com o Band Sport Show. E aqui na TV Bandeirantes, RS acontece com o André Machado, Gabi Lerina. Eu vou me despedindo pelo menos da apresentação do Donos da Bola, viu, pessoal? Tá bom, bom descanso. A gente vê amanhã que ele está de volta, mas em seguida tu tá por aí. Volta e meia eu venho encher o saco de vocês, tá bom? Tá bom, um abraço, Gabriel, um abraço, Bagé.